Uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR para todo o Brasil. Você que está nos acompanhando pelas antenas parabólicas, também pela Claro e Net TV nos canais 190 e 690, no portal sba1.com. Você tem notícias, informações e tudo aquilo que você precisa saber para realizar bons negócios. Daqui a pouco vamos estar no Facebook do Canal do Boi também. Você nos acompanha ao vivo aqui o Agricultura BR pela TV por assinatura Neo TV, lá no Paraguai e aqui no Brasil também. E a partir deste momento, a TV Imaculada Conceição está levando a Agricultura BR em sinal aberto para todo o estado de Mato Grosso do Sul. E olha, antes de começar aqui os assuntos ligados ao fator soja, o que vem acontecendo no mercado, previsões de produção, eu quero mostrar que neste momento tem um fator que está acontecendo, que impacta o mundo todo, impacta mercados, principalmente relacionado ao mercado financeiro e também, de certo modo, de commodities agrícolas. Daqui a pouco nós vamos trazer para você aí como é que vem o andamento da posse, então, do Joe Biden. Nós já temos a informação de que o Donald Trump já deixou a Casa Branca já faz algum tempo, mas Biden já havia chegado aqui antes, já havia chegado na Casa Branca antes de termos aqui o início do Agricultura BR. E começamos o programa então falando a respeito de soja, isso porque a Datagro divulgou a sua estimativa de produção e a Datagro trouxe esse número que você está vendo na tela aí, estimou mais alta a produção de soja no Brasil, 135.610.000 toneladas da oleaginosa. Esse número é superior àquele que era estimado em dezembro e também bem maior do que aquele que foi estimado e que foi o resultado da safra 2019-2020. Você vai acompanhar comigo agora esses dados da Datagro em detalhes, a equipe de França Júnior trazendo esses números aqui para você. Você vê aqui a campanha 2019-2020 com uma produção de 127.150.000 toneladas. Essa foi a produção que tivemos no Brasil na última temporada. Outro destaque que trazemos aqui é em relação a dezembro. Em dezembro, a Datagro estimava 134.980.000 toneladas de soja a serem produzidas no Brasil. Agora, essa estimativa sobe bem, você vê aqui que tem uma alta aqui de 630.000 toneladas de estimativa acima daquilo que foi estimado no mês passado, no último mês do ano. Isso ocorre de acordo com a equipe de França Júnior, por conta, um volume 7% maior que a safra passada, ocorre por conta das correções relacionadas às áreas de trabalho com soja no Brasil, também com um fator relacionado à produtividade. Os números aqui vão mostrando uma safra de soja mais alta do que aquela que estava sendo estimado em dezembro. E isso você vai ver durante o programa de hoje, que alguns números locais, em alguns dos principais estados produtores do país, vão trazendo estimativas melhores. É o que você tem aqui no Agricultura BR desta quarta-feira. Quem trouxe números atualizados também da lavoura foi o estado de Mato Grosso do Sul, através do SIGA, que é um sistema coordenado por órgãos do governo do estado, Federação da Agricultura, a ProSoja, entre outros. E os números para o estado do Mato Grosso do Sul apresentam uma estimativa muito positiva. Olha, se os números do SIGA estiverem corretos, o estado de Mato Grosso do Sul deve bater o seu recorde com 12 milhões de toneladas a serem produzidas nessa campanha 2020-2021. Havia muita insegurança em relação aos fatores de campo, por conta da falta de umidade do solo. Se até dezembro essa umidade do solo trazia muita preocupação ao produtor rural aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente causando até em alguns casos replantio de áreas. Neste mês de janeiro, a situação se inverte totalmente e a expectativa é que a situação de umidade do solo tenha sido totalmente recuperada. E pode ter certeza, não para de chover. Aliás, em várias partes do país não para de chover. São Paulo chove sem parar, no Paraná também, no Mato Grosso do Sul também. Isso traz um grande alívio
para o produtor rural, chove demais também no estado de Goiás e boa parte do estado do Mato Grosso. Isso recupera a umidade de solo, traz uma expectativa muito melhor e aí o Mato Grosso do Sul pode chegar a 12 milhões de toneladas nesta safra 2021. E as lavouras nesse estado, de acordo com esse sistema, o SIGA, vem em excelentes condições. É o que eu vou mostrar agora neste gráfico. Você acompanha comigo aqui os dados de produção no estado de Mato Grosso do Sul, mostrando lavouras em boas ou excelentes condições na casa de 93%. Em condições normais ou regulares, 6% de acordo com o SIGA-MS. Em condições ruins, apenas 1% das lavouras sul-mato-grossense. E um comentário foi bastante interessante, é que esse é um momento crucial para o desenvolvimento das áreas com soja no estado de Mato Grosso do Sul. E foi justamente quando choveu e isso traz um forte alívio. Falo agora a respeito de soja lá na Bolsa de Chicago. Daqui a pouco a gente fala sobre Estados Unidos, mais precisamente falando o que vem acontecendo por lá, muita movimentação por lá com a posse do Joe Biden. Mas olha só, soja em Chicago vinha para um segundo dia de perdas. Depois de um final de semana prolongado, nós tivemos a soja caindo nos Estados Unidos nesta última terça-feira, depois do dia de Martin Luther King. Hoje é um dia muito especial por lá, é posse de presidente, sem participação de público, é claro, mas o fator que tem determinado soja lá é, sem dúvida, clima aqui na América do Sul. E se está chovendo no Brasil, chove na Argentina, isso mostra que a América do Sul pode não ter uma quebra tão efetiva assim. Veja só como é que nós temos aqui soja sendo negociada em Chicago. Eu estava dizendo que é uma nova queda sim, queda acima de 1%. Você vê aqui a posição de março, já distante lá daquela marca de 14 dólares por bushel, vindo a 13 dólares e 69 centes o bushel. Maio, 13 dólares e 66 centes o bushel. Julho, 13 dólares e 52 centes mais 4. Posição de agosto, 13 dólares, 11 centes mais 4 por bushel. Já eu vou trazer aqui mais uma participação do Felipe Reis, comentando a situação de chuvas, principalmente na Argentina, que é o país mais comprometido aqui na América do Sul. Mas antes, eu quero mostrar para você o que está acontecendo nos Estados Unidos. Nós temos uma comitiva norte-americana, com certeza o presidente Joe Biden está por lá, pode nos mostrar agora. Joe Biden vai tomar posse na Casa Branca no dia de hoje, nesse momento. Nós temos aqui uma comitiva presidencial sendo guiada, há muitos militares na rua a fim de conseguir garantir a segurança por conta de alguns grupos nos Estados Unidos que chegaram a falar, ou fazer algumas ameaças em redes sociais. Então, tem muita segurança nos Estados Unidos neste momento, é o que nós vamos mostrando. Daqui a pouco, quando tiver algo efetivo, a gente traz aqui para você o que vem acontecendo lá nos Estados Unidos com a posse de Joe Biden nesta quarta-feira. Por aqui eu estava falando de soja, Então a América do Sul pode, de fato, ter ali uma situação de perdas não tão grande quanto aquela que estava se imaginando. Pelo menos é a especulação de mercado. O mercado especula que com essas chuvas que chegam na América do Sul, principalmente no Brasil e na Argentina, as perdas não sejam tão fortes assim, tão evidentes assim. É o que a Agricultura BR vai mostrar para você agora. Nesta semana, eu conversei com Felipe Reis, analista da GeoSys, e ele explicava exatamente essa situação. Está chovendo mais no Rio Grande do Sul, chove mais na Argentina, e as chuvas na Argentina são determinantes para o fator de produtividade naquele país e, consequentemente, resultados finais de produção. É o que você confere agora. No caso da Argentina, as condições já estão um pouquinho mais dramáticas. Mas quando a gente analisa ainda aquela divisa entre Córdoba, Santa Fé e Buenos Aires, que é o coração da produção de milho e soja da Argentina, o balanço hídrico, ou seja, a precipitação, a umidade do solo, fazendo essa conta de o que choveu menos o que menos a evapotranspiração, ainda está bem abaixo da média. Tá? E para os próximos dias, a previsão novamente é de baixa precipitação associado a altas temperaturas, o que deve aumentar a evapotranspiração, e diminuindo ainda mais o balanço hídrico, mantendo a umidade do solo em nível historicamente baixo e desfavorecendo a evolução do índice de vegetação. Então a gente tem uma condição na Argentina bem similar ao que aconteceu em 2018 e em 2012. Se nós considerarmos a produtividade próxima desses anos, a produção da Argentina para soja e milho deve ficar em torno de 40 milhões de toneladas, possivelmente um pouquinho até abaixo disso.
Caso não melhore, então, a Argentina deve produzir aí 40 milhões de toneladas. Esse aí foi o Felipe Reis, analista da Geocis, falando sobre a questão climática na Argentina. O que nós temos hoje aqui na América do Sul? Nós temos chuvas bastante expressivas nesse chamado Cone Sul. Então, se você imaginar o que está de São Paulo para baixo, do sul do Mato Grosso, aí passando por Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, Paraguai, está chovendo em todo lugar, chovendo bem. É por isso que nós tivemos essa reação ali dos fundos, né, de investimentos. Os fundos de investimentos tornaram essa situação nesta última terça-feira, nós trazíamos isso ao vivo, falávamos disso, eles realizavam um pouco daquilo que eles ganharam, colocavam no bolso e também tinham o entendimento que com essas chuvas, principalmente na Argentina e no sul do Brasil, as perdas na América do Sul não fossem tão evidentes como estavam se apontando antes. Tanto é que no dia de hoje, esse mesmo movimento que víamos nesta terça-feira continua. Vamos dar uma olhada no dólar. Dólar comercial, hoje a gente vai falar bastante dos Estados Unidos, tem muita mudança por lá. Chicago cai, nós temos posse de presidente, R$ 5,29 mais 7 para o dólar comercial neste momento, é o que nós temos aqui, com variação de 0,90% de queda para os negócios com o dólar aqui no Brasil. E eu vou falar com o Walter Pulga Júnior agora. Pulga, tem muita movimentação, estava mostrando agora há pouco a posse do Joe Biden, ele estava chegando, agora está chegando numa escadaria, ele vai subir. Daqui a pouco a Agricultura BR mostra um pouco lá nos Estados Unidos. E dólar caindo aqui no Brasil. Hoje eu estava vendo as bolsas no mundo, aqui no Brasil, meio que andando, né, mais na regularidade, sem muita expressão, nem para baixo, nem para cima. Como é que vem os mercados hoje? Walter Pulga Júnior, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, o que se espera, na verdade, é que haja uma mudança bem acentuada na política norte-americana daqui para frente, né? Pelo menos na política que os Estados Unidos devem implementar em relação ao resto do mundo. Vamos lembrar que Joe Biden já entra, viu, Fabiano, eliminando todos os recursos para a construção daquele muro que separaria aí Estados Unidos do México. E mais, já anunciou o retorno dos Estados Unidos à Organização Mundial de Saúde. A política de Joe Biden deve intensificar combate à Covid-19, eliminando os problemas que foram herdados aí do governo de Donald Trump. E mais, já anunciou que vai aderir e vai implementar aquele Acordo de Paris. Portanto, isso muda em todo o cenário internacional e o dólar tende, diante daquela proposta de quase 2 trilhões de dólares despejados pelo governo americano na economia dos Estados Unidos, isso tende, lógico, a fazer com que o dólar perca valor frente a outras moedas. Agora, o destaque no noticiário hoje é a pesquisa do Bank of America, Fabiano. O real é a maior aposta dos analistas de mercado entre as moedas que terão desempenho superior nos próximos 6 meses. Numa sondagem divulgada hoje pela manhã, o real foi citado por 44% das pessoas que responderam a essa pesquisa do Bank of America como a divisa que vai registrar o melhor desempenho nos próximos 6 meses. O peso mexicano ficou em segundo lugar com 33%, mas 44% das pessoas que responderam a essa pesquisa do Bank of America para a América Latina veem uma forte recuperação do real. Apenas 14% dos participantes dessa pesquisa esperam que as moedas fortes como o dólar e o euro tenham um desempenho superior. Agora, sobre as projeções de câmbio da pesquisa do Bank of America para o Brasil, 59% acreditam que o dólar deve se manter este ano entre R$ 5,10 até o final, agora em dezembro, ou seja, em 2021, o dólar ficaria entre R$ 5,10. Houve menos apostas, considerando aí que o dólar ficaria entre R$ 4,51 e R$ 4,80. Mas algumas estimativas chegaram aí a apontar entre 5,11 e 5,30. Agora, a maioria das respostas se concentra na faixa de R$ 4,81 e R$ 5,10. Ou seja, espera-se que o dólar continue no movimento de baixa frente ao real, que haja uma recuperação frente ao real. É o que nós estamos vendo agora, né? Queda de 0,90%. Em relação às bolsas, nossa bolsa não acompanha como se esperava o que ocorre nos Estados Unidos. O índice Nasdaq atingia agora há pouco máxima recorde
né? Então nós temos aí bolsas lá fora em alta, Europa fechando em alta, Estados Unidos em alta, mas aqui o índice Bovespa tinha no início da manhã uma alta moderada, passava aí dos 121.400 pontos, agora opera aos 120.263 pontos. Não há aqui uma repercussão positiva no mercado de ações, como nós pudemos ver em outros países, né? Ou seja, problemas aqui no país impedem uma recuperação mais acentuada na nossa bolsa, embora nós tenhamos lá fora até alta no preço do petróleo. Mesmo assim, Petrobras não avança muito hoje, portanto não contribui com o índice Bovespa. Aliás, Petrobras sobe agora 0,14%, muito pouco, apesar do petróleo ter retornado àqueles valores mais altos de 56 dólares o barril, eu falo do petróleo tipo Brent. Agora, o que acontece hoje que é importante é que o Banco Central tem a reunião do Conselho de Política Monetária e após as 18 horas será anunciada a decisão do Banco Central em relação à taxa Selic. A expectativa é de que fique ainda em 2%, mas na próxima reunião, daqui a 45 dias, já se espera uma alta da taxa Selic, ou seja, dinheiro vai ficar mais caro este ano, lá na frente é a análise dos economistas que acompanham as decisões do Banco Central. Fabiano? Tá certo, Walter Pulga está aí, o Pulga trazendo inclusive essas informações de previsão para a moeda norte-americana aqui no Brasil. É claro que isso depende demais, muito mesmo, do andamento da vacinação aqui no Brasil, também em outras partes do mundo, mas principalmente no fator local. Isso traz tranquilidade para investidores, para as empresas, traz ali a reativação aos poucos da economia, que é muito importante, que as pessoas voltem para as suas atividades de maneira normal. Vou falar de soja agora, volto a falar de soja, tem a ver com esse dólar que está caindo. Você tem aqui soja negociada nos portos brasileiros. Eu trago soja para entrega em março com o Porto de Santos a R$ 162,00 a saca de 60 quilos e Paranaguá também. Veja só que nós temos R$ 162,00 de acordo com a apuração da Grãos Corretora para entrega no mês de março. É o que a Agricultura BR destaca para você. A Agricultura BR que vai para o intervalo comercial e você daqui a pouco vai saber sobre greve de caminhoneiro. Lá na Argentina está acontecendo e aqui no Brasil pode acontecer mesmo no dia 1º de fevereiro. Eu vou para o intervalo trazendo para você imagens lá da posse do presidente norte-americano Joe Biden. Joe Biden que já subiu há pouco, ele com a vice-presidente Kamala Harris, eles subiram ali a escadaria juntamente o Joe Biden com sua esposa, Kamala com seu marido, subiram há pouco ali a escadaria. Daqui a pouco devemos ter essa movimentação de posse. Pouca gente nessa posse por conta da pandemia, apenas convidados, é o que a Agricultura BR vai destacando para você. Indo para o intervalo, neste momento, daqui a pouco a gente volta com essas e outras informações. Agricultura BR de volta e eu falo agora sobre a greve de caminhoneiros lá na Argentina, que ocorre desde o último final de semana. São caminhoneiros privados que estão com uma paralisação por lá, reivindicando melhores condições de trabalho e principalmente valores de frete com remuneração melhor. Essa situação está trazendo muita preocupação para os agroexportadores daquele país. O setor está bastante preocupado porque tem tido uma circulação bem menor desses caminhões, trazendo ou levando os produtos da Argentina para os portos. De acordo com a Bolsa de Comércio de Rosário, houve uma forte redução em relação à movimentação de cargas. Os dados mostram aqui uma queda de 88% no comparativo. Os comparativos aqui trazem apenas 294 veículos circulando em Rosário, que é onde está localizado um desses importantes portos naquele país. Por falar em greve de caminhoneiro, você sabe disso muito bem, ali até mudou o assunto, mas o tema é o mesmo. É greve de caminhoneiro, só que aqui no Brasil. E ela pode, de fato, acontecer no dia 1º de fevereiro. Há fatores que são relevantes que a gente traga aqui. O estrago que aquela última greve de caminhoneiro fez à economia do país, estamos sentindo até os dias de hoje. Demora muito para recuperar aquilo que ocorreu naquele momento. Dá para se dizer, e eu estava falando de clima na América do Sul, não tem clima
para o Brasil suportar mais uma greve como aquela. Sobre este assunto, eu conversei com uma das lideranças dos caminhoneiros aqui no Brasil. Os caminhoneiros são divididos em diversas associações e esse fator é importante que o produtor rural, o telespectador do canal do Boi saiba bem, são diversas associações, então são muitas lideranças. Eu conversei nesta última semana com o José Roberto Stringaski sobre essa possibilidade de paralisação. E, de acordo com essa liderança de caminhoneiros, ele disse que vai ter sim. Acompanhe. De 2018 para cá, a categoria mudou muito o modo de pensar, de agir, né? De se organizar. E hoje a própria população está entendendo, principalmente essa pauta, né? Que a categoria dos caminhoneiros está lutando para ajudar a própria população. Então, hoje nós já temos adesão de pequenos, médios agricultores, temos adesão de outras entidades trabalhistas nessa paralisação. Então, a gente crê que, da forma que está caminhando, a organização da categoria a nível Brasil, essa paralisação pode ser muito maior que 2018. Essa é uma das lideranças. Eu entrevistei ele semana passada, ao vivo, aqui no Agricultura BR, o José Roberto Stringaski, presidente da ANTD. E olha, fala agora a respeito do que aconteceu. Nesse último dia 19, nessa terça-feira passada, ontem, mais conhecido como ontem, nós tivemos um posicionamento a respeito da questão do frete. E houve a proposta de 2,51% de reajuste sobre o frete mínimo. Esse seria o valor médio de reajuste de 2,51% para o frete no Brasil. Essa situação foi considerada inadequada pelas associações dos caminhoneiros em todo o Brasil e no dia de hoje muitos deles se manifestaram a respeito desse posicionamento. De acordo com a categoria, ela reclama, primeiro, que para chegar a esse cálculo, a ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, não considerou os fatores que estavam em acordo lá em 2018, quando aconteceu aquela primeira greve. Um deles era o cálculo da Exalc-Log participar dentro desse contexto aí para ter o reajuste do frete mínimo. Então, de acordo com as lideranças, os caminhoneiros estão bastante insatisfeitos e em boa parte do país já havia aderência para a greve no dia 1º de fevereiro. Esses estados seriam Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo já estariam com uma condição de posicionamento de greve. Mas, de acordo com as lideranças, a decisão pela greve ou não deve ocorrer até a próxima sexta-feira. Um dado importante a respeito dessa situação aí que impacta ou que pode impactar o país é que ela é extremamente grave. Ainda mais no momento no qual nós tivemos paralisação de diversos setores da economia do país, não por vontade própria, e sim por uma condição inesperada que foi da pandemia. Isso trouxe pobreza, trouxe situações de impacto muito severas para a população. O Brasil não teria como suportar uma nova greve de caminhoneiros, nem que se fosse metade daquilo que aconteceu em 2018. Esse momento é totalmente inadequado para ocorrer tal coisa. A gente espera que os profissionais eles tenham essa consciência da questão nacional, continuem conversando. Aparentemente o governo está buscando diálogo com esses profissionais e a gente espera que isso se resolva sem ter a necessidade de paralisação ou nova paralisação aqui no Brasil. A Agricultura BR traz agora as informações do milho e a Datagro trouxe números atualizados para a produção de soja e milho. Destaque agora é para o cereal, que deve ter uma boa produção no Brasil, considerando primeira e segunda safra, de acordo com os dados que foram apresentados pela equipe de França Júnior. Vamos dar uma olhada então como é que ficam os dados para a safra 2021. Aqui estão sendo consideradas a primeira e a segunda safra juntos e olha o que você percebe. Primeiro, a safra brasileira 2021 será maior que a 19-20, ok.
A safra 19/20, 106.320.000 toneladas. A questão é quando nós trazemos o comparativo em relação ao que foi estimado em dezembro e o que é estimado agora em janeiro. Em dezembro, a estimativa de produção de milho aqui no Brasil eram de 114.040.000 toneladas. Agora, a Datagro acredita em 109.930.000 toneladas a serem produzidas no Brasil. Essa é a estimativa que se tem em relação à produção total. Uma das questões que tem sido apontados, principalmente por técnicos de campo, para uma redução na estimativa de produção, está ligado ao momento de cultivo de soja, o desenvolvimento da safra de soja para a posterior ocupação de milho. Como há atrasos, principalmente comparado às safras anteriores, o que não vai prejudicar em nada a produção brasileira de soja, até muito pelo contrário, ela vai fazer com que, mesmo com uma área maior para milho, que vai ser cultivado em segunda safra, a janela de plantio seja menor. Uma janela de plantio menor, principalmente quando empurra para datas mais posteriores, faz com que esse milho tenha risco ou queda de produtividade. Portanto, ali temos uma redução na estimativa de produção de milho no Brasil nesta safra 2021. A Agricultura BR traz em destaque para você os números para milho negociado na Bolsa de Chicago. Tendência é a mesma que nós estávamos vendo para a soja. Mas olha só, temos milho aqui perdendo, né? Tem um curto prazo aqui, vai perdendo. Deixa eu pegar aqui o auxílio do meu colega Áureo. Vai cair em 1,4% de acordo com o Áureo nesse momento. Posição de março a $5,16 mais 6 o bushel, ou 9,2 pontos neste momento para queda. Maio a $5,18 mais 4 o bushel. Julho, $5,14 mais 2, perdendo um pouco mais. E a posição de setembro a $4,67 mais 2 o bushel. Situação dentro de normalidade, porque é importante lembrar, ainda que as perdas na América do Sul talvez não sejam tão efetivas como se estavam sendo esperadas antes das chuvas que chegaram sobre a América do Sul, isso ainda não resolve a questão, porque há pouco milho nos Estados Unidos, há pouquíssima soja nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Então, os fundamentos permanecem praticamente inalterados, mas talvez a situação lá na Argentina não seja tão feia quanto estávamos esperando. A seguir no Agricultura BR, eu falo com um pecuarista brasileiro, vamos falar a respeito de custo de produção, de como fazer uma gestão adequada com tecnologia, com informação e principalmente pensando em ter animais mais efetivos, mais produtivos na sua propriedade rural. Eu vou falar daqui a pouco com o Tarcísio Toneto, pecuarista, que vai conversar comigo. Vamos falar sobre integração lavoura-pecuária, entre outros assuntos. Eu vou para o intervalo, mas não antes de mostrar como é que vem a posse de Joe Biden. É uma posse diferente, porque é uma posse sem a presença da população. Nós estamos ao vivo, as imagens que estão sendo disponibilizadas são da Time, né? A Time está fazendo a sua programação na internet. Estamos com a imagem da Time Internacional ou Time norte-americana. Daqui a pouco nós devemos ter aí a cerimônia ocorrendo de maneira normal para todo o mundo, entretanto, sem presença de público, apenas alguns convidados e imprensa. Eu vou para o intervalo comercial e volto já. Estamos de volta, estamos acompanhando também aqui pelo canal do Boi a posse do presidente Joe Biden lá nos Estados Unidos. Podem colocar a imagem no ar. Esse fator, ele impacta diversas situações, entre elas o comércio internacional, impacta principalmente as relações Estados Unidos-China e China com o resto do mundo. A China ela tem um fator muito relevante por ser o maior parceiro comercial dos Estados Unidos. No nosso caso aqui também é o nosso maior parceiro comercial. Então a gente está muito de olho nesta situação. Tanto a eleição de Joe Biden quanto os anúncios que ele tem feito e essa posse no dia de hoje influencia todo o mercado financeiro
consequentemente, acaba por afetar, por conta das suas decisões ou como que a política norte-americana vai se comportar, deve afetar também a situação de comércio internacional, de commodities agrícolas. Então, nós estamos observando bastante esses fatores que tem acompanhado Joe Biden, que já tirou algumas decisões do governo anterior, do seu antecessor Donald Trump, que não vai participar aí dessa cerimônia. Ele retirou a questão ligada àquela construção de muro lá em relação ao México. Nós estamos vendo alguns ex-presidentes norte-americanos também que estão chegando por ali. E você acompanha tudo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E eu sigo por aqui para agora sim falar sobre pecuária. E olha, assunto importante para o pecuarista. Nós estamos desde o início, primeiro programa ao vivo desse ano, voltei de férias, dia 4, fizemos o primeiro programa ao vivo e a gente tem falado de uma situação que é muito relevante. Ela é a implementação de genética de qualidade, pressão de seleção e ter alimento para os animais dentro das fazendas. Esses fatores, eles vão ser determinantes para que o pecuarista consiga, de fato, aproveitar um valor de arroba maior no momento em que a oferta é menor que a demanda para a boi pronto e, consequentemente, para a produção de carne bovina. Para falar como que a tecnologia, a técnica, ela pode ser empregada pelos pecuaristas e a experiência de quem já faz, eu recebo aqui em nossos estúdios, nosso convidado no dia de hoje, meu amigo pecuarista Tarcísio Toneto, da Fazenda Perfeita União. Tarcísio, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui conosco. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, eu que agradeço, Fabiano. É uma honra e um prazer estar aqui com você. Tarcísio, vamos começar falando sobre aquilo que importa, questão de custo de produção. Talvez nunca tenha visto elementos como custos de produção para a pecuária, para a terminação de boi, ficarem tão elevados como temos visto nesses últimos períodos, mas principalmente colocando aí os últimos 20 meses, ele só se amplia. Como é que você avalia esse momento? Olha, nós, pecuaristas, cada ano a gente vive uma situação diferente da outra, né? Muitas vezes você vai engordar boi, você fecha com determinados nutrientes e no outro ano você é obrigado a mudar completamente. No caso do milho e da soja, para tratar boi, cada vez está mais difícil. Até um ano atrás a gente fez uma participação aqui e a gente estava comentando isso. Vai ser difícil dar milho e soja para boi. Né? Você já falava que não vai ter como. Nós, hoje, 60% a 80% do custo de produção de um boi de corte é o que ele come, né? E esses preços altos do jeito que estão, também induz a gente a começar a ver a coisa diferente. Por exemplo, o frango e o porco, se você pegar o sistema de produção deles de 20, 30 anos atrás, mudou completamente, né? Eles investiram muito em melhoramento genético, certo? E também deram uma condição melhor para o frango. É exatamente isso que nós vamos ter que fazer também com a pecuária. Hoje nós temos tecnologia para identificar animais mais eficientes, animais com melhor rendimento de carcaça, animais com mais facilidade de cobertura de gordura. E uma coisa importante, acho a nível de Brasil, mas manter rusticidade, né? E também ser possível fazer uma carne de qualidade, muitas vezes sem o milho e a soja. Animais adaptados, animais que têm uma boa conversão alimentar. E a gente também teve bastante sorte que a gente vem fazendo isso lá atrás. Há 10 anos atrás nós investimos em eficiência alimentar, assustamos a hora que nós vimos lá que tinha boi que comia o dobro do que o outro e ganhava a mesma coisa e acabamos multiplicando esses animais. Depois de 10 anos aqui nós conseguimos diminuir o consumo dos animais em 14% de matéria seca. Eles consomem menos 14% de matéria seca e não perderam em qualidade de ganho, não perderam em área de olho de lombo, não perderam em cobertura de gordura, não perderam em fertilidade. Então isso mostra hoje que a tecnologia vai ter que ser introduzida, nós vamos ter que produzir alimentos, o pecuarista vai ter que ser um pouco agricultor, ou até vai ter que ser muito agricultor, nós vamos ter que começar a pegar as pastagens e começar a cultivar. Eu vou tentar dar exemplos aqui. Há 3 anos atrás nós introduzimos a aplicação de gesso nas nossas pastagens. O resultado foi extraordinário. Nós tivemos menos problema com percevejo castanho,
inibiu o ataque de percevejo castanho. A planta está crescendo mesmo depois de 10, 12 dias sem chuva. Nós estamos conseguindo produzir um volume maior. Nossa região, por exemplo, não é uma região que tem vocação para milho, certo? Sim. Mas o ano passado nós conseguimos plantar 3 vezes milhete e fazer silagem. 3 vezes. O último plantio, muitas vezes você não consegue cortar. Isso. E é produto que você produz dentro da propriedade, você não tem custo de frete. Então, nós vamos ter que produzir mais dentro da propriedade e nós vamos também ter que investir também em genética. Mesmo para quem compra animais, vai ter que comprar animais de qualidade. Né? E Tarcísio, esse ponto, né, a questão do investimento em tecnologia. Nós temos falado aqui no canal do Boi a respeito da importância da genética. Para quem trabalha com ciclo completo ou que vai vender o boi magro ou bezerro, ele consegue valores melhores quando ele produz com uma genética de maior qualidade. Essa genética ele adquire através de reprodutores ou através de sêmen de animais de qualidade, faz com que você tenha resultados melhores para a progênie, né? No caso, para os resultados no cruzamento com esses animais. E para expressar essa genética, você estava falando a respeito de principalmente eficiência alimentar de cada animal, para ganho de peso, é necessário que você tenha essa alimentação. Antes de começar a entrevista, eu estava comentando contigo que o pecuarista, muitas vezes, na hora que ele está produzindo milho, que ele começa a produzir milho, ele pode descobrir que é melhor vender o gado magro e vender milho. No preço que o milho está, talvez seja melhor produzir milho e vender o milho. Mas ele tem como ter uma produção adequada nesse investimento em relação à pastagem. Né? Nós temos uma cultura no Brasil de muitas vezes não devolver para a terra, principalmente nas áreas de pastagem, aquilo que foi tirado. Tem como resolver isso, Tarcísio? Qual que é o resultado de quem devolve para a terra? Não, tem sim. Nós pecuaristas, cada vez nós vamos ter que aprender a medir mais e achar menos. Né? Então, toda vez que você começa a medir, você vai ver que aquele investimento, se está tendo retorno ou não, tá certo? É óbvio que é muito mais fácil você investir na agricultura do que na pecuária. O ciclo de produção da soja hoje tem variedade de 115, 110 dias, tem variedade até de 95 dias, 90, né? E a pecuária é um ciclo mais longo e a rentabilidade também é mais baixa. Só que a gente, a partir da hora que você começa a medir, hoje nós não temos a nível de rebanho, mas nós temos a nível de indivíduos, nós temos animais que nós colocamos lá no sistema lá de intergado lá, que mede o que cada animal come, o que ganha. Nós temos animais que deram R$100 de lucro por arroba. Nós não temos isso a nível hoje de rebanho, mas nós temos a nível de indivíduo. Então, se isso está acontecendo lá em casa, né, com as medições, é óbvio que vai acontecer em qualquer projeto de melhoramento que for feito. Eu estou vendo aqui na Perfeita União, esse centro de tecnologia, Aldo Toneto, se eu não estou enganado é o nome do centro, ali está sendo mensurado a alimentação dos animais para depois saber qual que é o aproveitamento dessa alimentação que foi ingerida? Isso, nós começamos isso há 10 anos atrás, nós identificamos animais que comiam o dobro do que o outro e ganhavam a mesma coisa com a mesma qualidade. Aí veio a chancela lá do boi ladrão, né? Então, hoje nós conseguimos diminuir a quantidade através desse projeto e multiplicando os animais eficientes, nós conseguimos multiplicar os animais que têm maior eficiência alimentar. É óbvio que não pode só também levar isso em conta e deixar as outras coisas de lado. Isso é uma característica complementar na seleção. E hoje nós conseguimos animais muito mais lucrativos. E uma coisa bacana que, através do índice econômico margem-arroba, a gente consegue ver com precisão o que cada animal deu de lucro durante os 90 dias. Explica é um conceito econômico, não é uma DEP, né? Mas poderia até dizer... É um índice econômico e é uma coisa muito importante hoje é trabalhar com índice econômico, porque a pecuária, muitas vezes, ela toma pau, né, em lucratividade. Estou falando assim de uma forma grosseira, mas toma pau mesmo. Ela apanha do milho, apanha da lavoura de soja, muitas vezes apanha até de outras lavouras. Então nós temos que focar hoje em lucratividade. Nós temos que hoje ter os trabalhos direcionados para aumentar a lucratividade. E não adianta só, muitas vezes, falar, eu consegui produzir uma carcaça com 14 meses, deu tanto de rendimento, mas sobrou quanto? Se não tiver lucratividade, não adianta, porque aquilo lá vai ser feito 1 ano, 2 anos e vai parar e também não vai.
Agora, é óbvio que para investir precisa de recurso, né? Então, é lógico que tem o ciclo da produção do boi, ele é maior. A margem arroba, na verdade, ela leva em conta o ganho do peso do animal, a conversão do animal, a área de olho de lombo e a gordura para determinar o rendimento, mas ela dá com precisão o que cada animal teve de lucro. Então, pegando os dados do ano passado, tem animais que deu 100, os animais que a gente escolheu para multiplicar. Tem, por exemplo, vamos pegar o caso de um animal lá, ele deu R$102 de lucro por arroba produzida, ele ganhou quase 2 quilos por dia, no período de 90 dias ele deu R$700 de lucro. Então, quer dizer, a nível de indivíduo, nós temos animais que são altamente lucrativos. Agora, também, toda vez que a gente também fala nesse trabalho, é óbvio que você, dentro da propriedade, tem que dar condição para um animal manifestar essas características. Não adianta só também comprar uma genética de ponta ou semi de ponta, e você também não dá condição para esse animal. Para não expressar a potencialidade. Então, cada vez fica mais difícil a gente pegar coisa de comprar grão de fora e muitas vezes trazer dentro da fazenda. Nós também temos que trabalhar com genética de ponta, com animais, genética eficiente, mas nós também temos que ser eficiente na produção de alimento dentro da propriedade para esse gado. Toneto, a gente vai continuar conversando. Eu quero falar com você a respeito do produtor, o pecuarista, que às vezes a questão do controle de custo, né? A visão lá no valor da arroba é muito porque também, às vezes, não tem um controle total do custo de uma arroba produzida e vendida, arroba produzida e estocada e assim por diante. E às vezes, ele não vê isso, mas ele acaba utilizando-se da fazenda também para manter a suposta margem. Então a gente vai continuar conversando. Antes nós vamos para o intervalo comercial. Estou aqui com Tarcísio Toneto, pecuarista. Estamos falando a respeito de tecnologia voltada para a pecuária com a finalidade de redução de custo. Eu vou para o intervalo e volto já. A Agricultura BR segue. O assunto de agora é relacionado a custos para a produção de arroba, investimento em tecnologia e principalmente como reduzir custos. Quem está comigo aqui desde o último bloco é o pecuarista Tarcísio Toneto, da Fazenda Perfeita União, nosso convidado nesta quarta-feira. Tarcísio, a gente vinha falando a respeito dessa questão do investimento na propriedade, a necessidade do pecuarista produzir o próprio alimento para o seu rebanho. Eu estava comentando com você, assim, contigo agora no intervalo, é que muitas vezes o pecuarista acaba não enxergando que ele está consumindo o seu próprio patrimônio, né? O caso da fazenda. Quando ele não consegue ou não faz o investimento nas áreas de pastagem, quando ele não faz a recuperação dos currais, dos mangueiros, dentro daquele prazo que para evitar desgaste e perda, ele acaba consumindo, deteriorando o valor dessa propriedade e acaba que ele não enxerga essas perdas. O pecuarista, ele, de qualquer forma, ele vai ter que ser um pouco ou muito um agricultor também, né? É óbvio que na atual situação que nós temos, não tem uma pecuária sustentável sem correção de solo, sem adubação de pastagem. Isso vai ter que ser feito. É óbvio que muitas vezes dentro de uma propriedade você não vai conseguir produzir 100% do que o seu gado precisa para ser terminado. Isso é óbvio. Mas o a mais que você consegue produzir dentro dela reduz muito o custo. Reduz e viabiliza muitas vezes. E o ano passado, por exemplo, vou citar exemplos, né, que nós somos pecuaristas, nós fizemos um bom contrato com o DDGS, né, e com silagem de milheto nós conseguimos balancear uma ração barata, e isso proporcionou uma boa lucratividade até, porque nós não fazemos só genética, a gente também faz recria e faz engorda também de fêmea. Então, esse ano já mudou tudo. O DDG está R$1.000 a mais a tonelada. Subiu o preço. Né? A gente já está procurando uma outra forma. Agora, graças a Deus, nós investimos mais na produção de silagem e nós estamos já começando a colher, nós estamos tendo o recorde de produção de silagem. Então, você também, pelo menos você tendo uma boa silagem dentro da sua fazenda, vai ajudar muito isso. A propriedade lá não é grande, é pequena, nós temos uma alta lotação e muitas vezes também depende do que você vai comprar para manter o gado, muitas vezes você vai ter que diminuir até essa lotação para poder viabilizar, se a comida começar a ficar muito cara. Então, é óbvio que você, hoje, do jeito que estão as coisas, você vai ter que investir na qualidade da sua pastagem, você vai ter que investir em estrutura.
Nas águas você trabalha com uma lotação, chega na seca você vai ter que sequestrar esse gado de alguma forma ou suplementar. Agora, todas essas tecnologias hoje, para nós, está ajudando muito e está sendo muito viável. É óbvio que se você trabalhar em conjunto com genética boa e produzindo uma boa alimentação, provavelmente você vai ter sucesso. É muito difícil você não ter. E a silagem, ela tem as possibilidades, claro que você precisa de um agrônomo para definir ali como é que ela vai ser feita, mas há possibilidade, de acordo com a região onde está o pecuarista, trabalhar com milheto, como o Toneto citou agora, com sorgo, com a própria capim, às vezes, quando há condições de se fazer isso, há possibilidades desse tipo de atividade. E aí todo pecuarista consegue fazer esse cultivo, consegue começar ter uma área de cultivo para isso. Você de qualquer jeito você vai ter pasto para reformar, né? Por que não você introduzir uma cultura para produzir uma forrageira? Exatamente, já recupera solo. Ou se não, tem também, você pode fazer feno, você pode fazer silagem de pasto, mas você tem que fazer alguma coisa. Agora ficar esperando, nós estamos vendo aí a silagem desse ano aqui, isso daí é milheto. O ano passado nós conseguimos fazer 2 cortes, porque é 80 dias, você planta com 80 dias você pode cortar. E nós fizemos, tem uma parte da área nós conseguimos cortar 3 vezes. Aqui nós estamos vendo já uma área de pastagem em Goiás, né? A gente fazia integração lá em Goiás, está sendo plantado aí no pasto de braquiária. No momento de cultivo, já falando de integração lavoura-pecuária, que é um passo a mais do que produzir o próprio alimento. Então hoje, com o auxílio da tecnologia, é óbvio que você vai produzir mais. Agora, por exemplo, lá em Goiás hoje, a gente começou com integração, a gente plantava soja e colocava o gado. Hoje a gente já faz safrinha. Mas mesmo assim, ainda, 45 dias, a gente colhe o milho e solta o gado na palhada do milho. E o gado engorda na palhada do milho, ele come lá as espigas que caíram, né, que a máquina não conseguiu colher, come a palhada. Então, hoje, se possível a gente entregar as duas coisas, é óbvio que isso dá uma acelerada, uma potencializada muito grande no sistema produtivo. Tá certo, Tarcísio Toneto. Tarcísio, quero agradecer muito sua participação aqui no Agricultura BR, conversar com o produtor rural, principalmente nesse caso com o pecuarista, sobre a importância da genética e principalmente dessa produção de alimentos para garantir que se tenha aí uma demanda muito alta, preços melhores, mas conseguir vender no preço, porque se não tiver gado pronto, ninguém consegue aproveitar um valor mais alto. E o importante é o que sobra, né? Que nem a pecuária está sendo empurrada para as áreas marginais, para falar a verdade, né? As áreas que chovem mais, que têm um solo melhor, hoje elas estão sendo tomadas pela agricultura. Mas em qualquer região ela vai ter vocação para você produzir alguma coisa para o gado comer, né? Em qualquer região, se você investir na pastagem, você vai ter uma produção melhor, né? Eu acredito nisso, eu defendo isso, e o pecuarista cada vez vai ter que achar menos e vai ter que medir mais para poder tomar as decisões certas e para continuar na atividade. Tá certo, Tarcísio, obrigado pela participação no Agricultura BR. Eu que agradeço mais uma vez, obrigado por estar aqui e espero de alguma forma ter contribuído um pouco com esse espaço aqui que foi cedido aqui por você. Eu sempre venho aqui, gosto muito de participar com você e agradeço aqui a possibilidade aqui de estar falando um pouquinho sobre o nosso trabalho, que na verdade é da minha família, dos parceiros. Tá certo, nós aqui agradecemos sua presença, Tarcísio Toneto, falando sobre pecuária e também como ter melhores resultados na pecuária brasileira. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial, daqui a pouco eu falo sobre clima, nós vamos falar sobre áreas com chuva, com as culturas para soja, para café, entre outras culturas que estão sendo desenvolvidas no Brasil. Eu lembro que nós estamos tendo neste momento a posse do presidente norte-americano Joe Biden. Joe Biden assume no dia de hoje, tem muita movimentação para o mercado financeiro, eu sempre falo do mercado financeiro, aguardando isso, em relação ao novo presidente dos Estados Unidos, uma cerimônia sem presença de público, ali você está vendo o Joe Biden, também a Kamala Harris, a vice-presidente dos Estados Unidos. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com mais informações por aqui.
E o fenômeno Laninha tem contribuído com mais chuvas na região central do Brasil e agora está até chovendo um pouco mais no sul do país. Sobre este assunto e também como é que fica o desenvolvimento das culturas que estão no campo neste momento, a minha colega Renata Ferreira, no programa Mais Pecuária, conversou com a meteorologista Maria Clara, entrevista que você confere agora. Destaque agora para a previsão do tempo. A chuva não para no Brasil Central. Várias regiões produtoras ultrapassaram a média para o mês de janeiro, como é o caso de Alfenas, no sul de Minas, Corumbá, em Mato Grosso do Sul, já foi quase o dobro da média, Rio Verde, em Goiás e até Correntina, no oeste da Bahia. Para falar sobre esses volumes de chuva pelo Brasil, eu converso agora com Maria Clara Sassac, da Somar Meteorologia. Muito boa tarde para você, Maria Clara. Qual o motivo deste verão tão chuvoso pelo país? Oi, muito boa tarde, Renata. Boa tarde também a todos. Essa chuva muito volumosa, e principalmente no Brasil Central, é devido à atuação do fenômeno Laninha, né? Este fenômeno, nos meses de verão, ele acaba favorecendo um pouco mais de chuva por causa da formação das acas, dos corredores de umidade que vão desde o norte até o sudeste do Brasil, e essa chuva mais frequente que acontece sob os efeitos do fenômeno Laninha é que acabam ultrapassando a média climatológica nestas áreas. Então, principalmente o sudeste, centro-oeste, até algumas áreas aí do oeste da Bahia já estão com chuva acima da média. E isso não é exclusividade só do Brasil Central, não. Algumas cidades do Paraná também tiveram chuva acima da média, assim como Santa Catarina. Isto porque as frentes frias estão avançando de forma costeira e algumas regiões aí destes dois estados acabam recebendo um pouquinho mais de chuva além do normal. A única região assim ruim, vamos dizer, com relação ao volume de chuva por enquanto, é o Rio Grande do Sul, que teve chuva muito irregular nos últimos períodos. Porque se por um lado a chuva favorece a chuva, o Laninha favorece a chuva no Brasil Central, o Laninha também desfavorece a quantidade de chuva no Rio Grande do Sul. Então, grande parte aí do estado gaúcho ainda com chuva muito irregular, Renata. Então, quer dizer que pode vir mais chuva nos próximos dias, Maria Clara? Exatamente, Renata. Como ainda temos o fenômeno Laninha atuando e ele deve seguir aí pelos próximos meses, até março, pelo menos, é a expectativa da atuação do fenômeno Laninha, nós devemos ter chuva significativa, chuva expressiva ao longo dos próximos dias, até o final do mês de janeiro, né, principalmente no Brasil Central. Depois, o mês de fevereiro também será com chuva, expectativa de chuva entre a média e acima da média, e o mês de março, aí sim é que a chuva vai começar a perder intensidade, uma pela climatologia, né? Uma porque já estamos terminando o verão e a tendência é realmente de diminuição da quantidade de chuva a partir de março. E outro fenômeno também, outro evento também, é a diminuição ou a perda de intensidade do fenômeno Laninha a partir de março, Renata. Maria Clara, é certo que muitas lavouras necessitam aí da chuva para desenvolver, mas o excesso dela também pode atrapalhar. Existe algum risco para as lavouras? Olha, Renata, existe sim, viu? O excesso de chuva, a chuva muito frequente, mesmo que não seja aquela chuva com 50, 60 milímetros acumulados por dia. Uma chuva de 10, 20 milímetros acumulados ao longo de vários dias seguidos é uma chuva que acaba aumentando muito os índices de água disponível no solo. Nós temos aquele solo muito encharcado, um solo com muita umidade. Isso dificulta bastante o acesso de máquinas no campo. Então, se é uma lavoura que precisa de máquinas neste momento, é uma lavoura que vai acabar sendo prejudicada pelas atividades de campo, aí pela dificuldade de acesso às lavouras. O excesso de umidade também acaba favorecendo a formação de ferrugem em algumas folhas nas lavouras, porque está muito úmido, acaba tendo esse fenômeno de ferrugem. Outro risco também, principalmente aí no sul de Minas Gerais, áreas de café do sul de Minas, é a alta chance para erosão, justamente aí por causa do solo bastante encharcado. Então, nós temos essa condição de momento, que é o solo muito encharcado entre o sudeste e o centro-oeste do Brasil, com possibilidade para deslizamentos, quebra de barreiras, erosão. Então, todo esse risco, né, além da dificuldade de manejo de solo, todo esse risco no Brasil Central. Enquanto isso, no sul do país, a preocupação é para lavouras que deverão entrar em plantio ou dar início ao plantio a partir dos próximos meses. Como a chuva no Rio Grande do Sul
também no interior de Santa Catarina e do Paraná, ela tem ocorrido de maneira muito irregular, algumas cidades até com chuva volumosa e outras com baixos volumes acumulados ou quase não chove. Essa falta de chuva, essa chuva muito irregular, preocupa principalmente aí quem vai dar início ao plantio do trigo, ou plantio, o desenvolvimento de safras como safra de soja, que até terminou de plantar, mas aí precisa da chuva para o desenvolvimento da safra. Então, essa chuva, como ela tende a ser irregular até pelo menos o mês de março, então isso também é preocupante para os produtores da região sul do Brasil. Por um lado, chove muito no sudeste, por outro, a chuva é escassa na região sul do país. Então, isso até pelo menos março deve preocupar os produtores, mesmo aqueles que vão plantar, né, que vão pegar um solo aí com uma umidade muito baixa, né, vão dar início ao plantio com uma umidade muito baixa, como aqueles que já plantaram e precisam da chuva para o desenvolvimento das lavouras. Então, é preocupante até pelo menos o final do mês de março, Renata. E o que os produtores devem ficar atentos, Maria Clara? Olha, principalmente nesses pontos, viu, Renata? No sul do Brasil, a irregularidade da chuva, né, traz aí a irregularidade da chuva favorece, né, a necessidade da irrigação do solo. Então, se temos pouca chuva na região sul do Brasil ocorrendo ou prevista para os próximos meses, os produtores têm que ficar atentos aí a condições de irrigação das lavouras. Para a região sudeste do Brasil, é monitorar essa quantidade de chuva no solo, essa grande quantidade de chuva, esse alto risco para erosão, para deslizamento de encostas. Isso também vale para o estado de Mato Grosso do Sul, o estado de Goiás, que também tem um alto índice de água disponível no solo. O estado de Mato Grosso tem também uma grande umidade, mas a chuva prevista para os próximos períodos não deve ser tão elevada, tão significativa, a ponto de provocar transtornos muito grandes, como o acesso às lavouras for prejudicado por essa chuva. Então, no estado de Mato Grosso, por enquanto, nós temos uma condição um pouco mais razoável com relação a manejo de solo. Agora, os estados de Mato Grosso do Sul, por causa da chuva volumosa dos últimos dias, o estado de Goiás, São Paulo, Minas e até mesmo Rio de Janeiro, tem esse alerta aí para deslizamento de encostas. Então, os produtores devem ficar atentos a essas condições. Alto índice de água no solo traz sempre uma condição para transtornos. Renata. Muito obrigada pelas informações, Maria Clara. Até a próxima. Tá aí Renata Ferreira com Maria Clara trazendo as informações do clima aqui no Agricultura BR. Olha, eu tenho falado que esse fator clima que você viu agora, citado pela Maria Clara, a questão do Laninha, ele tem atuado com uma forma de chuvas mais intensas no centro-sul do Brasil, tem chovido muito mesmo, e essas chuvas começaram a caminhar, né, o andar, voar ali para o sul do Brasil e para a Argentina. Essas chuvas mais intensas que caem principalmente sobre a Argentina mudaram um pouco a visão de fundos de investimento nos Estados Unidos que atuam na Bolsa de Chicago, com soja, com milho, entre outras culturas. E aí eles apostam que talvez a produção de soja aqui na América do Sul não tenha perdas tão grandes quanto que estavam se estimando. As perdas estimadas para a América do Sul é algo na casa de 12 milhões de toneladas, podendo chegar até 14 milhões de toneladas. Entretanto, chove na Argentina, chove no sul do Brasil e com isso soja em Chicago recua um pouco, perdeu o piso de 14 dólares o bushel. Nós temos aqui soja em Chicago nesse momento a 13 dólares 72 centes o bushel. O que nós temos 13,72 mais 4, perde quase 1% neste momento a posição de março. Maio, 13 dólares 69 centes mais 6 o bushel. Julho, 13 dólares 54 centes mais 6, perde mais de 1%. E a posição de agosto vai perdendo bastante, vindo para 13 dólares 13 centes mais 2 o bushel, queda aí de 1,2% na posição de agosto. Dólar comercial, dólar vinha caindo no Brasil, é o que nós vamos trazer em destaque para você. A questão do dólar caindo no país tem a ver com vacinação no Brasil, também a posse lá do Joe Biden, R$ 5,29 mais 7 para a moeda norte-americana, variação negativa de 0,90%, quase 1% de queda para o dólar comercial aqui no Brasil. São os números que trazemos neste momento nessa edição de Agricultura BR. Agricultura BR que vai ficando por aqui. Eu volto logo mais às 16 horas na terceira edição do programa. Desejo a todos uma excelente tarde, um grande abraço e até mais!